Olá meninas, graça e paz, tudo bem com vocês? Obrigada por mais uma vez estar aqui, tendo o privilégio de trazer uma palavra do Senhor para vocês no Momento Mulher. Antes da gente começar, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse com uma pessoa esta palavra que possa fazer a diferença na vida de vocês, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que há algum tempo já nós temos sido ministradas, né? É a mesa. A gente teve aí o Momento Mulher presencial, onde eu tive o privilégio de estar ministrando sobre isso e Deus falou fortemente ao meu coração. Foi uma palavra que o Senhor me deu 15 dias antes de estar ministrando, tendo essa oportunidade. Nós tivemos um encontro de casais também, onde o Senhor permitiu que a gente estivesse ministrando sobre a mesa. Então eu creio que Deus tem algo muito forte para ministrar na sua vida, no seu coração. Amém? E como tema dessa palavra, né, eu coloquei: a mesa está pronta. O que é a mesa para você? O que tem sido a mesa para você? Como tem sido a mesa na sua casa? O que você entende por mesa? Então, se talvez você não saiba algumas dessas respostas, eu quero trazer aqui para você e compartilhar que a mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de cura, a mesa é lugar de servir, a mesa é lugar de intimidade, a mesa é lugar de ensino, a mesa é lugar de estar perto, trazer para perto. E a mesa, ela é lugar da presença do Senhor, a presença do próprio Espírito Santo, a presença do próprio Jesus dentro de nós e através de nós. Amém? Jesus, ele se reunia na mesa. Jesus, ele valorizava a mesa. Jesus, ele ajuntava os discípulos à mesa. Jesus, ele sentava à mesa. Então, hoje nós vamos aprender qual é o verdadeiro significado e o valor dessa mesa. Como tem sido a sua mesa na sua casa, ou talvez o que tem roubado esse tempo de mesa dentro da sua casa. E como base hoje da palavra, a gente vai estar lendo Lucas 24, 13 ao 31. Então, se você puder abrir aí na sua casa, mas antes de estar lendo a palavra do Senhor em Lucas 24, eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu tive com a minha filha Maju, indo para a escola. Todos os dias a gente acorda muito cedo, a gente pega a estrada às 6:30 da manhã para ir para a escola, e todos os dias a gente coloca um louvor, a gente ora, a gente vai falando sobre a palavra, falando sobre o dia a dia, e é um momento meu e dela, onde a gente consegue compartilhar, né, um momento de mãe e filha, e eu pergunto como ela tá, e eu quero saber o que passa na cabecinha dela. E teve esse dia que eu coloquei esse louvor chamado Emaús, que fala sobre essa palavra que eu vou estar lendo com vocês. E aí a gente começou a louvar e ela começou a adorar, e ela virou para mim e ela falou assim: mamãe, o que é Emaús? Né? E eu falei assim: você não sabe o que é Emaús? Ela falou: não, eu não sei o que é Emaús. Eu canto, mas eu quero cantar sabendo o que é. Né? Eu estou adorando, mas eu quero adorar sabendo que eu estou adorando. E ali eu já fui impactada. Ali eu já fui ministrada pelo Espírito Santo, porque muitas vezes a gente canta e a gente louva e não é do coração e a gente nem sabe o que a gente está falando, né? E aí o Espírito Santo falou: aproveita a oportunidade e ministra a vida da sua filha. E quando eu comecei, aí abaixei o som, e quando eu comecei a falar sobre a história de Emaús, o que contava essa história, a gente foi tomada de uma maneira assim sobrenatural no carro pelo Espírito Santo. Eu não me contive, eu comecei a chorar, porque Deus, ele foi ministrando ao meu coração, foi ministrando ao coração da Maju, né, que quantas vezes nós estamos caminhando com o próprio Cristo, como estava ali aqueles 2 discípulos, né, e sem saber que era o Cristo, e ali eu fui falando para ela, e Deus queria mais intimidade. E quando a gente se assentou à mesa, diz a palavra do Senhor, né? Quando eles se assentaram à mesa, que Jesus partiu o pão, ali os olhos deles foram abertos, e ali eles puderam contemplar quem estava sobre eles, né? Sobre a presença deles. E ali a gente orou, eu sei que ela foi para a escola com o olho inchado de chorar, e eu fui trabalhar também com o olho inchado de chorar, mas cheias do Espírito Santo. Então é sobre isso que a mesa nos traz, que a mesa nos fala. É sobre isso, é sobre estar cheio de Deus, é sobre estar cheio do Espírito Santo. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Lucas 24, no capítulo 13 ao 31. Eu gostaria de ler ele inteiro, tá? Do 13 ao 31 mesmo com vocês. Diz a palavra do Senhor: no caminho de Emaús, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús,
onde 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-los. Eu queria parar um pouquinho aqui, no versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Quantas vezes, né, mulheres, nós temos algo que nos impede de ver a presença do Senhor, de ver que Deus está conosco. Às vezes um problema, uma dificuldade, uma situação que se torna mais forte e maior do que a própria presença do Espírito Santo. Então eu queria deixar aqui para você, não deixe que isso aconteça na sua vida. Não deixe que os problemas, as situações, as dificuldades, os medos, os anseios impeçam vocês de verem, de reconhecerem que Cristo está com vocês. Porque Ele está conosco o tempo todo. Não importa o dia, não importa o momento, não importa a hora. O Senhor, Ele está conosco. E somos nós que somos impedidos de ver a caminhada de Cristo conosco. Amém? Continuando no versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesse dia? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E ao terceiro dia ele ressuscitou, e tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram a nós e contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Eu quero parar de novo aqui para deixar uma palavra para vocês. Esses dois homens, eles já tinham ouvido falar do milagre. As mulheres que estavam lá no sepulcro, que viram que Jesus não estava mais lá, já estavam anunciando que Jesus não estava lá, que ele tinha ressuscitado, e talvez eles não acreditaram no que aquelas mulheres falaram. Então, assim somos nós. Às vezes, pessoas estão ao nosso redor, estão ministrando as nossas vidas, estão nos ouvindo, estão caminhando conosco, estão falando do próprio Cristo, e mesmo assim nós não permitimos enxergar isso, mesmo assim nós não permitimos abrir os nossos olhos e crer, acreditar, porque acreditar é difícil. Acreditar é você crer em algo que você não vê, é você crer em algo que você não pega, que você não toca, é simplesmente você acreditar que aquilo existe. E no versículo 25 vai continuar falando: e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que contava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E aqui é o versículo-chave, onde eu quero chamar a sua atenção. Versículo 30, no capítulo 24 de Lucas. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Então, a partir do momento que Jesus sentou à mesa, existia uma mesa posta lá para eles. Existia uma mesa onde eles iam sentar, ter comunhão, conversar, e Jesus, ele não precisou fazer nada. Ele não falou, ele não ministrou, ele não orou, ele não gritou. Jesus, ele simplesmente pegou o pão e ele partiu o pão na mesa. E ao partir o pão, os olhos dos discípulos que estavam ao redor dele, que há tempos, o caminho todo, né, desde quando ouviram as mulheres falando que Jesus havia ressuscitado, e no caminho conversando com o próprio Cristo, estavam fechados, eles não conseguiam ver aquele momento. É como se uma venda tivesse caído dos seus olhos. Então eu trago de novo para nós:
O que nós precisamos fazer para que essa venda seja quebrada, seja caída dos nossos olhos? O que nós precisamos fazer para lavar a sujeira que existe nos nossos olhos, para que a gente possa enxergar Jesus? A palavra de Deus fala isso, que estou à porta e bato. Talvez falta você abrir a porta, talvez falta você convidar Jesus para entrar, talvez falta você confiar mais em Cristo, eu não sei. Eu sei das minhas dores, eu sei dos meus sentimentos, mas eu não consigo sentir as suas dores, sentir os seus sentimentos, mas eu consigo saber que o Jesus da mesa está entre nós, que o Jesus da mesa, ele cura, ele traz a presença, ele traz o bálsamo, ele traz o refrigério. Amém? E nós andamos com Jesus, nós conversamos com Jesus e muitas vezes nós somos ministrados através de pessoas, pelo próprio Cristo. E mesmo assim, nós precisamos trazer Jesus à mesa o tempo todo, porque essa sujeira de problemas, de situações, de necessidades nos impedem de ver o Cristo que nós servimos. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês, essa experiência que eu tive com a minha filha. Eu já tinha ministrado essa palavra anteriormente, já tinha ministrado sobre vida, sobre pessoas, e quando realmente eu tirei o foco dos problemas, das situações, e quando realmente eu permiti com que o Espírito Santo, ali no carro, a caminho da escola, dirigindo, entrasse no meu coração, eu fui tomada por uma presença que inundou o meu coração e que me fez enxergar que não importa os problemas, não importam as dificuldades, não importa as situações, que Jesus ele estava conosco. E o que eu aprendi com isso? Nós precisamos nos posicionar, mulheres. Nós precisamos nos posicionar como a palavra fala. Mulheres sábias que edificam a sua casa, mulheres sábias que oram pelos seus filhos, mulheres sábias que oram pelos seus maridos, mulheres sábias que intercedem pelos seus pais. Talvez você não seja casada, talvez você ainda não tenha construído a sua própria família, talvez você esteja ainda debaixo da autoridade dos seus pais. Honre os seus pais, seja uma mulher sábia e edificadora do seu lar. Famílias fortes formam igrejas fortes. Igrejas fortes formam uma nação forte. E uma nação forte é capaz de abalar o inferno. É isso que nós precisamos. Nós precisamos sentar à mesa. Nós precisamos ter essa proximidade, fortalecer a nossa família, ganhar essa guerra, lutar pelos nossos filhos, pela nossa casa. Então eu convido você, mulher, a preparar a sua mesa. Convido você a sentar com Jesus, a chamar o Jesus para a mesa. Convido você a mudar a história da sua vida, a mudar a história da sua família, a mudar a história da sua casa. Primeiro começa em você, primeiro começa em mim e depois através de nós. Então que Jesus ele possa abençoar a sua vida e ele possa estar assentado na mesa junto com você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um beijo, muito obrigada.